A gente comentou muito um pouco antes, doutora Luciana Nepomuceno, sobre a questão das lideranças, né? E a gente vê jovens lideranças como o Cássio Soares, que vem coordenando uma campanha, num primeiro momento desacreditada, mas que se torna vencedora. A gente vê toda a movimentação aí pelo Brasil com nomes que a gente nem conhecia tanto, despontando também. A gente vê uma renovação, uma espécie de renovação em alguns nomes da política, mas ainda com caciques, com nomes antigos, né, que a gente conhece há muito tempo. Exatamente. Mas que saem derrotados por aí, né? Nós temos grandes nomes e temos novos expoentes. A questão dessa juventude só não colou para o Bruno Engler, que foi exatamente essa pouca idade, se a gente pode chamar alguém com menos de 30 anos com pouca idade, que pesou e foi explorada essa questão etária pelo Fuad na reta final da campanha. Vocês querem optar por um senhor com experiência no serviço público ou votar numa juventude? Mas, no ponto de vista das lideranças, com certeza, deputado Cássio está de parabéns pelo trabalho que ele desempenhou e por acreditar. Porque, como o João falou aqui no início, era uma campanha altamente desacreditada. Todo mundo falava, Fuad não é conhecido, não vai ganhar a eleição. E o resultado foi esse aí, fruto dessa equipe que trabalhou. Ô João, quando a gente falava aqui sobre as lideranças, você não estava na bancada ainda, mas a gente citou alguns nomes aqui. A gente falou do governador Romeu Zema, que perde com o Tramonte, inclusive colocando a vice dele ali, a indicação da vice. A gente vê junto com uma mistura ali na roça, a gente fala tatu com cobra, né? Uma mistura estranha de Zema com Calil no mesmo palanque que Tramonte. Calil também sai derrotado. A gente vê o presidente Lula não vindo na campanha de Rogério Correia, tentando dar um apoio ao Fuad Noman, mas a informação que a gente tem que a equipe de Fuad Noman falou, peraí, não precisa, deixa a gente tocar por aqui. E por aí vai. Bolsonaro, que lá em São Paulo colocou um pé numa canoa e na outra, aqui ele veio um pouco mais firme. Como é que você olha para essas lideranças todas? Quem que sai derrotado? Quem sai vitorioso disso tudo? Olha, tem sempre alguém que ganha mais e alguém que perde mais, mas em política todo mundo ganha um pouco e todo mundo perde um pouco. É inegável, Júnior, que a centro-direita brasileira teve uma resposta muito importante da urna. Se você pegar a maioria das cidades em primeiro turno, cidades importantes, foi uma vitória de partidos do centro para a direita na sua esmagadora maioria. Esmagadora maioria. O Tarcísio tem vitórias muito importantes em São Paulo, ele passou o rodo no interior de São Paulo, ganha a eleição na capital. Ele, Tarcísio, foi o personagem mais importante da eleição de São Paulo. E ele faz isso alinhado com o Gilberto Kassab, que para mim foi o maior vencedor da eleição brasileira. O Kassab sai gigante dessa eleição pela sua capacidade de articulação, pela sua inteligência e por formar um partido de centro muito forte, num cenário em que ele, Kassab, monta um partido de centro muito forte, tendo ao seu lado aquele que depois do Bolsonaro é o maior expoente hoje da direita do Brasil, que é o Tarcísio. Então, olha o tamanho do capital político do Kassab. Ele tem o maior partido do Brasil e ele é o braço direito e principal aliado do maior nome da política brasileira, da direita, após o Bolsonaro, que, por sua vez, hoje enfrenta problemas jurídicos. Então, o Kassab hoje, ele é uma máquina. Ô, João, eles ganharam, inclusive, em redutos tradicionalmente petistas, né? Na região do ABC, vitórias que o Tarcísio e o Kassab surpreenderam. É o maior estado do Brasil, é a economia mais rica do Brasil, é um governador bem avaliado, porque é um cara de direita que dialoga com o público bolsonarista, mas não tem a rejeição que muitos bolsonaristas têm. É um cara que tem o respeito do centro e que tem o respeito até de parte da esquerda, o governador Tarcísio. E o Kassab é o piloto dessa máquina, com o maior partido do Brasil na mão. E também tivemos pessoas que saíram muito machucadas dessa eleição. Aqui em Minas, por exemplo, na minha avaliação, o maior derrotado da eleição chama-se Alexandre Calil, que saiu na última eleição com uma vitória muito expressiva, larga o mandato no meio do caminho, briga com o seu sucessor, que era o seu vice, vai para uma campanha do Tramonte que liderava com quase 30% e ao invés de virar um foguete ou um balão para puxar o Tramonte para cima, virou uma âncora que acabou acorrentando o Tramonte para baixo e repetindo o mesmo erro da campanha que ele mesmo teve para si.
Na minha avaliação política, o Calil começa a embicar para baixo na campanha de governador no dia que ele teve a infeliz ideia de falar que ia jogar pela janela um repórter. E agora na campanha do Tramonte ele fez a mesma coisa. O Tramonte foi perguntado uma pergunta extremamente natural, normal, pelo Mardélio Couto. O Calil atropela o Mardélio e atropela o próprio Tramonte, não permite que o Tramonte responda e dali para baixo o Tramonte foi ladeira abaixo. Porque a imagem que passou ali é o seguinte, pô, mas esse cara vai ser prefeito, ele não pode falar? Ele está sendo tutelado, ele está sendo atropelado? Foi uma derrota duríssima para o Alexandre Calil, que construiu a sua trajetória como um antipolítico, vem para governador e se alinha à esquerda, sai da esquerda para juntar com o Tramonte, que é de um partido que é de direita, que é o Republicanos. Então ele ficou sem o palanque da esquerda, jamais terá o palanque da direita, porque o bolsonarista não entende o Calil como alguém ali daquele ninho, e além de tudo, ainda ficou carimbado como o grande responsável pela derrota do Mauro Tramonte. Para mim foi o maior derrotado da eleição mineira e talvez o maior derrotado da eleição nacional. Eu não consigo lembrar alguém aqui no cenário nacional que tenha tido uma derrota tão expressiva quanto essa derrota do Calil. E o governador Romeu Zema também sai machucado. Acho que amanhã, quando o assunto volta a ser Assembleia, e na política é assim, hoje nós estamos falando da eleição de 24. Amanhã cedo começa a eleição de 26 para quem faz política. E o Romeu Zema vai ter muito trabalho para explicar para a sua base na Assembleia, em especial para um partido chamado PSD, que é o principal partido que deu a sustentação a ele, porque o Cássio Soares é líder do bloco de sustentação do Zema, porque ele tratou seus aliados tão mal nessa eleição. Acho que o Zema vai ter muito trabalho. Ô João, talvez um outro que saiu tão derrotado quanto o Calil foi o Ciro Gomes no Ceará, né, que é um ex-governador que tinha uma força muito grande, em Fortaleza, e o candidato dele não foi pro segundo turno e ninguém queria. Os dois são muito parecidos, né? O Calil. E os dois eram próximos, inclusive, né? Os dois eram muito amigos. Talvez o único que tá ali no mesmo nível de derrota nessa campanha seja o Ciro Gomes.